Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um videocast Alvorada Gourmet. E o tema do nosso bate-papo de hoje, mineiridade como viés de desenvolvimento socioeconômico para o nosso estado. E o nosso convidado de hoje não poderia ser outra pessoa que um mineiro de São Gotardo, professor, nosso secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira. Muito bem-vindo, muito obrigado por atender nosso convite. A gente sabe como que a agenda é cheia e então a gente só tem a agradecer a sua presença. Bom, Flávio, obrigado. E Alvorada é uma grande parceira da mineiridade, né? E estar aqui, estar com você é ser mineiro. Então, sempre que eu convidar, é ser mineiro aí na raiz. Sempre que convidar, eu estarei à sua disposição. Muito obrigado. Então, para começar a nossa conversa como bom mineiro, saber um pouquinho quem é o Leônidas. Você é filho de quem? Eu sou filho do senhor José Júlio e da dona Maria Luísa, do interior de Minas Gerais, de São Gotardo. Hoje eu estava contando aqui, estava com meu amigo ali, o Zeca Camargo, a gente está fazendo uns projetos e estava contando que a lembrança, uma das lembranças mais antigas que eu tenho é da minha mãe me arrastando num pano de café. Lembra do pano de café, da panha de café? E meu pai plantava, tinha uma lavoura de café e plantava laranja no meio, e a época da colheita do café é a época que dá laranja também, né? Então eu sou esse ser, como acho que a maioria de todos nós, de uma cidade do interior que conviveu e convive com as coisas simples, tem um reencontro todos os dias com Minas nas minhas viagens e com essa essência que eu sou, e por um acaso do destino muito feliz, estudei fora do Brasil por 5 anos na Espanha, pude ter uma experiência também no doutorado e fui seminarista. Eu acho que eu sou um mineiro muito comum, assim, da nossa história que Minas tem, das pessoas que se fazem. E hoje estou aí com essa satisfação de ser secretário de Cultura de Minas Gerais. Mas isso basicamente sou eu. Eu tenho certeza que esses predicados foram fundamentais para que o senhor desempenhasse um bom trabalho na secretaria. Que eu confesso que no começo, por ser duas pastas em uma só, cultura e turismo, eu tinha receios que a coisa não fluísse tão bem. Mas hoje tenho que dar a mão à palmatória que isso está sendo tratado de uma forma muito boa, e é o que a gente sempre fala, né? A cultura, ela transversaliza com outros assuntos. Sim. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso mesmo. Como que é lidar, quais são os desafios de dois assuntos que são tão complexos e importantes para o nosso estado hoje? Bom, eu vou fazer uma análise, talvez não de Minas, porque eu vou chegar em Minas. Minas tem um sentido e faz muito sentido a cultura estar ligada ao turismo, que nós somos essencialmente culturais, né? A mineiridade é um fator de cultura, é muito forte, de coesão social. Nós temos 62% do patrimônio histórico do país aqui em Minas Gerais. Então a cultura tem sentido para o turismo aqui, essa transversalidade. Mas há sentido na cultura em outros lugares também. Por exemplo, eu costumo dizer do Rio de Janeiro ou o Brasil. Nós vendemos nosso turismo como sol e praia. E esquecemos que esse segmento de sol e praia, que é muito importante para o turismo, ele não pode vir dissociado da cultura. Porque foi Copacabana, no caso do Rio de Janeiro, e Ipanema, que inventaram batidas com uma bossa nova. Foi naquele lugar, naquele cenário que nasceu o samba. A própria forma de estar na praia, que foi exportada para o mundo inteiro, no caso de Copacabana, do biquíni, de estar na praia, de curtir o sol, é uma coisa muito brasileira, e no caso do Rio de Janeiro. Então isso é um fenômeno cultural. Estar na praia é um fenômeno cultural. Então ele não é só sol e praia. Estar nesses lugares, e que foi mandado para outros lugares do mundo, é como se fosse um soft power da nossa cultura. E nós dissociamos cultura de turismo muitas vezes. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é impossível você fazer qualquer viagem que tenha verdade
de uma experiência, e no mundo onde nós buscamos experiência, se ela não vir carregada de um elemento cultural. Porque senão nós podemos, apesar de que você estar diante da tela do seu celular também é uma experiência cultural de audiovisual, mas você não está vivendo aquele lugar. Para você viver aquele lugar, você tem que participar da cultura alimentar, você conhecer pessoas, você interagir, e toda interação fora do seu espaço e dentro do seu espaço é uma interação com a cultura. E para ter verdade, uma verdade, é a cultura aquela que confere verdade a quem viaja, porque senão nós não precisamos viajar, nós podemos olhar no livro, no celular ou na TV. Então, os desafios, no início foi um desafio para mim também. Assim como a dúvida que a cadeia produtiva do turismo e os trabalhadores da cultura tinham, ela também era minha. Porque eu falava assim, como que nós vamos conseguir transversalizar essas duas áreas, no entanto, mantendo as características muito claras que cada área tem, no caso da cultura, no que se refere ao fomento à cultura, no que se refere ao teatro, à produção cultural, à música, ao circo, às manifestações da cultura popular que precisam ser mantidas, preservadas e fomentadas, e como nós vamos cuidar do turismo, que é essa capacidade de atrair pessoas para consumir. A cultura tem uma resistência de dizer que é um consumo cultural, porque a cultura ela é uma essência, vamos pensar assim. E como você vai trazer pessoas, sobretudo o marketing, a promoção do turismo, trazer pessoas para esse lugar da cultura ou para esse lugar de uma cachoeira? É o entendimento de que a cachoeira ela está numa paisagem cultural, que é um fenômeno que a Unesco tem delimitado muito bem, que é a interação do homem na natureza, que confere àquele lugar, aquela paisagem, não um valor de natureza pura, mas um valor de paisagem cultural. Ontem eu estava na Vila Relicária, em Ouro Preto, depois da Medalha de Minas, e eu olhava para a Serra do Caraço, um lugar muito que é aquela vista maravilhosa, né, da Cordilheira do Espinhaço, e aquela paisagem, ela não está intocada, é uma paisagem cultural, porque a Serra do Caraço, lá, mesmo que eu não via, mas existe um mosteiro do Caraça, o convento e o colégio do Caraça, existe Catas Altas, existe a cidade de Santa Bárbara, existe todo um aparato dentro dessa paisagem emoldurada por essa cordilheira, por essas montanhas, ou no caso das Gerais, pelo cerrado mais amplo de Guimarães Rosa, que ela confere um valor. E esse valor é a mineiridade. Isso que nos une territorialmente e confere um estado de estar ou de viver na natureza e viver e interagir com a cultura, ou seja, interligado, e também confere um estado de espírito, né? Um entendimento de que tudo isso traz para a gente, quando vem, nós que vivemos aqui, ou quem vem, uma sensação de pertencer a esse lugar, mesmo que seja um viajante. Por isso que eu falo que é muito diferente você ir numa cachoeira em São Paulo, no Rio Grande do Sul, de você vir em cachoeira em Minas Gerais, porque aqui você tem um envoltório, os outros lugares também tem, mas aqui nós temos muito forte a nossa história da mineiridade, e é incapaz de você ir numa cachoeira e depois dificilmente não vai comer um torresminho, ou um queijo, ou uma cachaçinha, ou agora os vinhos. Então tudo isso é um estado de sentimento, de pertencer. E Minas oferece isso com o acolhimento que nós temos às pessoas que aqui vêm. Então, o desafio maior que você pergunta é como preservar essas áreas, como cuidar da cultura e do turismo e entender as diferenças, mas também, muito mais importante, o que une essas áreas e potencializar, através do turismo, a capacidade de trazer gente para sentir o que nós mineiros sentimos, que é esse estado de espírito de ser mineiro. Muito bem dito, secretário. E aí fica claro para a gente o motivo pelo qual está dando certo, né? E eu, com um restaurante que já vai fazer 37 anos, a gente sente exatamente isso. As pessoas não vão lá apenas buscar comida, elas vão buscar experiência, vivência. E aí, já se vão alguns anos, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que já foi feito
e os frutos que nós já colhemos nesse trabalho que o senhor vem desenvolvendo na Secretaria. Eu só voltar nesse assunto, porque quando você fala do chapuri, é preciso entender que o chapuri, que um restaurante de uma cidade do interior que faz uma comida muito tradicional, uma cozinha clássica, né, essa cozinha forte da nossa essência, isso tudo já vem antes, né? O que eu acho que o trabalho da gente, o meu trabalho da Secretaria, é compreender e não interferir nesse processo, apenas destapar a panela, porque ali está a essência. Então, isso posto, esse respeito com a história, eu acho que é uma das coisas para ter sucesso na vida em qualquer lugar. E quando nós chegamos, foi um problema muito grave que nós enfrentamos, que foi a pandemia, né? A primeira ação foi buscar realmente alimentação. Nós arrecadamos 500 toneladas de alimentos, naquele momento que não tinha lei de incentivo nem nada, para distribuir para os artistas. O circo passava por dificuldades, os guias do turismo e o trade, né? Assim, então, a criar aquele movimento do Minas Consciente, um turismo consciente, e atrair pessoas, foi um equilíbrio muito complicado. Eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu acho que da vida de muitos de nós, sim, essa pandemia foi. Mas o governador Romeu Zema, o governo de Minas, com um sentimento muito claro de que a produção cultural e econômica, a produção cultural teve que parar muito mais do que os restaurantes, porque você imagina que o sopro da música soprar, era essencialmente soprar, ou seja, era problemático naquele momento. Então a cultura teve um tratamento diferenciado. E o turismo nós procuramos não fechar de tudo, né? Que a gente abria dentro das condições, criamos o selo evento seguro para trazer os eventos devagar. Então foi esse processo de recomeço. Mas eu acredito que um sucesso que nós tivemos foi porque ficava na pandemia 15 dias num carro viajando por Minas Gerais e compreendendo a terra, os lugares e convencendo os prefeitos, os gestores municipais da importância da cultura e do turismo. Isso foi o tempo da pandemia inteira. Nós não paramos um momento. Foi o tempo que eu mais viajei, foi na pandemia. E não peguei, e engraçado que eu peguei o Covid já no finalzinho. E isso, conhecer esse lugar e trabalhar e entender o território, para mim foi muito importante, porque eu não conhecia Minas Gerais, assim, eu conhecia o básico, eu vejo, hoje nem conheço, hein, porque esse estado eu digo que quem falar que conhece Minas Gerais, eu conto nos dedos aqui, viu? Não eu tem também jeito. Viajo bastante. Não tem jeito. Não tem máxima melhor do que a do Guimarães Rosa, né? Minas é muitas, né? Ele ainda usa esse trocadilho com português, porque é única essa diversidade que nós temos, né? E não fecha, né? Muitas. E muitas, você falava agora aqui para mim da sua tese do pão de queijo. O Flávio falava para mim, gente, que cada 853 municípios, cada município tem uma receita de pão de queijo. Aí eu falei assim, eu acho que cada família tem uma receita de pão de queijo, que todo lugar que eu chego tem uma pessoa me ensinando um pão de queijo diferente, com uma variação. E também tem assim, a questão do coração, né? Do afeto. Sabe como que eu faço lá em casa? A família do meu pai, que era mineiro, que passou a nossa receita, que é de Lagoa da Prata, só usa polvilho doce. Pois é. Da minha esposa, que é de Pinhuim, que é do lado, colado, faz limite, só usa polvilho azedo. Aí em casa, pra não brigar, eu uso metade, entendeu? Aí, porque aí agrada todo mundo. Você imagina. Deve ser um pão de queijo. Nunca comi pão de queijo de metade, não. Qualquer dia eu vou fazer pro senhor experimentar, você vai ver que é uma maravilha. Então você tá bem, que a Piuí tem um queijo maravilhoso. Lagoa da Prata tem queijos, mas tem uma região desse centro-oeste que é uma cozinha também muito maravilhosa. Mas olha só, Flávio, então esses desafios e a primeira coisa então foi conhecer o território. Eu particularmente precisava de conhecer para eu entender do que eu estava trabalhando. Foi um processo terapêutico conhecer Minas. E eu te confesso uma coisa, que eu morei fora do Brasil, estudei, morei fora de Minas.
E fiquei muito tempo dividido, assim, porque a gente tem uma coisa, né, de achar que vai sair para fora e é bom, e eu fui estudar e trabalhei fora, e voltei para cá e eu amo a minha terra. Mas ficava dividido, falei assim, gente, será que eu moro lá fora? Por que eu vou morar aqui? Foi esse período o maior reencontro da minha vida. Para minha felicidade pessoal, nada que eu fiz, nenhuma terapia me curou para mim mesmo e com a vida do que andar por Minas e conhecer as coisas que eu vi e que eu vejo todos os dias. Então, eu não tenho a mínima pretensão, não sou uma pessoa mais dividida de jeito nenhum. Eu sou inteiramente mineiro e dessa terra e eu quero ficar aqui. Não tenho pretensão de sair. Posso, porque a vida é muito múltipla, mas realmente eu estou aqui. Então, nós fizemos esse processo de depois estruturar essas rotas, conhecendo os territórios, começar a fazer um projeto do queijo, patrimônio da humanidade, começar a cozinha mineira como patrimônio de Minas, conhecer essa cozinha, o café que agora é candidato a patrimônio de Minas, as nossas cachoeiras, a religiosidade do nosso turismo da fé, a Cordilheira do Espinhaço, que eu acho que é uma coisa que eu particularmente descobri, porque eu achava que era uma serra, depois que eu descobri que isso é uma cordilheira que vai até quase Alagoas, eu achei que isso é fantástico. A gente sempre falou que é o mar de Minas, a América do Sul tem duas cordilheiras, a dos Andes e a nossa. Nós estamos fincados, Belo Horizonte, em cima de uma cordilheira, e que essa cordilheira tem milhares de cachoeiras e de uma paisagem exuberante. Nós temos o mar de Minas, nós temos as águas termais do sul de Minas, nós temos o norte, Peruaçu, é um dos maiores espantos que eu já vi na minha vida de beleza. O Rio São Francisco, eu chamo os vales, né? Porque você tem o Vale de São Francisco, o Vale do Mucuri e o Vale do Jequitinhonha, com uma capacidade turística que ainda é quase intocável pela beleza que tem. Vamos falar de Grão-Mogol, nós vamos falar da região de Montes Claros, que são uns campos totalmente diferentes, ou de Paracatu. Então, todo esse movimento de existência de Minas Gerais territoriais, promover isso. E aí foi com inteligência de marketing. Se o sul de Minas tem muita gente de São Paulo, então vamos primeiro promover São Paulo. Nós vamos Brasília, nós vamos trazer muito para nossa cidade histórica maravilhosa, que é Paracatu, norte, os caminhos de Bahia, vamos retomar e conectar. Eu acho que um dos grandes saltos que nós tivemos estrutural no governo Zema foi a capacidade de trazer para cá um hub da Azul, que é essa companhia que muito importante para o Brasil, e esse hub faz com que nós tenhamos uma conectividade dos estados todos para cá, de países de fora para cá, junto com as outras companhias aéreas, mas eu falo da Azul porque realmente foi um ganho, e a política de atração de voos diminuindo muito ferozmente. Quanto mais voos tem, mais a gente diminui o imposto sobre o querosene, fez com que conectasse Minas, e conectar Minas sem subsídio. Está se mantendo. Então, quando essa conectividade acontece, quando você tem uma estruturação viária muito ruim ainda, que está agora passando por reformas, mas ainda incipiente, o governo se esforçando nesse problema que nós temos financeiro, e promover. E nessa promoção, que é diferente para gente que gostaria de conhecer Minas, com muita pesquisa. Eu vou te contar um caso do Chile. O Chile é uma cultura diferente da nossa e que tem montanha, tem tudo, mas não tem uma festividade que a gente tem e nem um barroco esplendoroso. Então, promover lá, de um voo passou para 5. O Caribe com Curaçao, de um voo já passou para 3. Leva muita gente, mas eu vou te dizer que está 35% do Caribe vindo para cá fazer turismo. E em Minas Gerais, São Paulo é um grande emissor e gosta muito de Minas Gerais. Rio de Janeiro é um grande emissor, embora a gente pense, Rio de Janeiro a gente tem praia, o que vai fazer em Minas Gerais? Olha, que Minas Gerais nós temos segurança, Minas Gerais tem uma cozinha que ninguém tem, Minas Gerais tem um mar. Você imagina que Capitólio hoje, o segundo mais pessoas que vêm é do Rio de Janeiro, porque é um mar, de fato, mas de água doce, e que você não tem os problemas de estar aí. Ainda você tem cachoeira caindo para tudo quanto é lugar, e você tem uma canastra, e aí unir territórios. As pessoas vinham lá para o Mar de Minas e ficavam só em Capitólio, e juntar a canastra foi uma junção muito importante. Então, isso as rotas fizeram, organizando esse turismo e, claro está, participando de todas as feiras.
importantes, todas as feiras do Brasil importantes. E esse ano, para você ter uma ideia, 17 feiras e eventos internacionais para atrair turistas. Isso fez com que o voo voltasse para 7 voos para Portugal, que a gente saísse de 2 para 9 voos internacionais, voos para todas as capitais, promovendo em todos os lugares onde o voo vai, porque é uma maneira fácil de conectar. Então essa inteligência estruturante de conexão, uma inteligência de estruturante de rotas e de lugares, um levantamento de imagem fotográfica e de drones que a Secretaria faz constantemente, mas também que as pessoas nós ensinamos a fazer muito. Se você vê os sites ou os blogs que existem de Minas, são lindos. O povo está usando drone com alegria de ver esse território maravilhoso. Então, todo mundo trabalhando unido. Quando a cultura uniu e entendeu que o turismo é importante para lotar o patrimônio histórico, para lotar os teatros, para lotar o carnaval, para lotar o seu festival, e que o turismo faz isso, e que o turismo não quer mais do que isso, porque é a capacidade de trazer gente para estar nesse produto lindo que Minas tem da cultura, e lotar os hotéis, os restaurantes, e gerar emprego e renda. Ano passado, assim, já resumindo, a Secretaria de Cultura e Turismo foi o maior gerador de emprego no estado de Minas Gerais, 100 mil empregos no ano, no CAGED, os serviços ligados à cadeia produtiva, no CAGED, carteira assinada. Eu sou a testemunha viva disso, que realmente o que o senhor está falando é fato. E quando fala de São Paulo, não sei se eu já contei para o senhor, quando a gente vai fazer nossa programação, nossa agenda, nosso calendário do restaurante, para escalar funcionário, para fazer compra e tudo, a gente observa o calendário de São Paulo. Que pega, por exemplo, 9 de julho, que é o dia da Revolução Constitucionalista que eles comemoram, que é feriado só em São Paulo, impacta o meu movimento. Claro. Então, nesse ano que caiu numa terça-feira, o movimento foi um movimento de domingo. Que ótimo. Porque as pessoas vêm. Então, o turismo, a gente, por ser um restaurante típico e as pessoas procuram vivenciar o que tem regional, nós somos um termômetro disso. Então, pode ter certeza que está surgindo efeito, e isso tudo vem só afirmar algo que a gente já tem visto. Quando você fala dessa questão dos feriados, nós temos mapeamento dos feriados todos, nacionais e dos países que têm voos. E aí o que eu faço? Quando vai chegando 3 meses antes do feriado, a gente sobe muita matéria paga no Google, e quando a pessoa vai procurar um destino, aparece Minas Gerais. Então, isso é um serviço que a gente vai fazer de inteligência para que a pessoa pense, olha, gente, eu vou olhar, quem sabe eu olho um voo, e o voo tem muito, porque tem um hub, vou olhar um voo, vou para Minas Gerais, vou lá para Belo Horizonte, e aí começa a conectar. A cozinha está em alta, isso tem em alta, então onde que eu vou comer bem? Onde que eu vou ter essa experiência? Então, isso tudo tem uma inteligência. E para esse ano, nós ainda temos 14 eventos entre nacionais e internacionais. Nós vamos fazer uma semana da gastronomia mineira em Portugal, porque é uma porta para a Europa muito grande. Nós temos esse ano a expectativa do queijo Minas ser entre os 10 alimentos do mundo reconhecido como patrimônio da humanidade. Isso vai fazer com que a gente tenha uma elevação muito grande de Minas Gerais, do nome, da marca Minas, porque o queijo, modos de fazer do queijo artesanal Minas, é o queijo Minas. Então tem Minas no nome. E vai ser muito importante. E no livro, a baguete francesa foi ano passado, 2 anos atrás, declarada patrimônio. A Le Cordon Bleu vai trazer o André Control me perguntou, secretário, o que o senhor quer que a Le Cordon Bleu, que é o grupo Ânima, a UniBH, eles estão trazendo e a gente apoiando, o que o senhor quer que a Le Cordon Bleu faça em Minas? Eu falei para ele muito claramente, eu quero que o senhor me ajude a mostrar a nossa cozinha. Entendendo que a gente tem uma cozinha e que a gente tem técnica. Muita técnica, e a nossa técnica tradicional é a coisa mais linda que tem, né? E a Le Cordon Bleu, ela viaja e ela não muda, ela vê a pesquisa e ela faz, por exemplo, o fenômeno que aconteceu no Peru. Eu quero muito que a nossa cozinha se internacionalize ainda mais. Então, temos esse projeto para esse ano. Nós temos também, até o final do ano, o café como patrimônio histórico de Minas. A Colômbia já é. Nós temos um projeto de
vários eventos também da cultura e promovendo em volta disso para que trazer as pessoas, muitos festivais que estão muito importantes para a rede hoteleira. E temos no mês de agosto, agora 16, 17, convido todo mundo já, nós teremos a Travel Next, que é a nossa feira. Minas não tinha uma feira, né? Agora tem duas. Que é a da ABAB, que juntou a MTM do Ceará e fez uma feira linda, MTM Minas, e temos a Travel Next, que está no segundo ano. E aí nós vamos juntar uma feira de carnaval junto com os 5.000 operadores que tem Minas, porque nós ainda temos muito que crescer. A gente não precisa, nós não podemos ter medo de crescer no carnaval. Nós estamos falando de 5 milhões de foliões, mas o turista ainda temos 35% para crescer na rede hoteleira. Então, atrair turistas e qualificar isso para os operadores, nós vamos ter uma feira e o carnaval vai estar junto e nós vamos vender o carnaval. Agosto também nós temos o Salão Nacional do Turismo, nós vamos levar a cozinha e tudo mais que a gente leva, nosso carro-chefe de toda feira é um imenso fogão a lenha, onde a gente serve o dia inteiro, seja aqui ou no Brasil, as nossas quitutes. E temos para o ano que vem, o Peruaçu deve ser declarado patrimônio também. O Peruaçu, isso vai elevar o Peruaçu também da Unesco, que nós fizemos aí nesses anos que se passaram. E para o ano que vem, nós vamos fazer um movimento mais forte de Minas para Minas. Essa conexão de trazer turistas é muito importante, mas eu quero focar muito em Minas no próximo ano, porque o turismo interno, que explodiu muito lindamente depois da pandemia, ele deu uma desaquecida. Então, o planejamento do ano que vem é voltar fortemente com Minas para Minas, fazer com que os mineiros conheçam mais e se interajam mais entre nós. Ou seja, então, nós temos um planejamento aí, ações que a minha equipe, e olha só que no turismo tem 45 pessoas, mas temos você, temos o trade, nós temos as associações todas, nós temos os circuitos turísticos nas nossas GR, todo mundo virou uma grande equipe de turismo e de cultura por Minas Gerais. Então, a gente vai conseguir realizar tudo e muito mais. Só falou do carro-chefe, que é a cozinha, a gente já ia esquecendo de falar um pouquinho do ano da cozinha mineira tradicional e contemporânea. Fala um pouquinho dessa ação, que vocês estão percebendo quantas frentes e quantos assuntos estão envolvidos. Mas com certeza a cozinha é a nossa queridinha. A cozinha. Não tem jeito, Não né? tem jeito. Não tem jeito. E existe turismo no mundo sem uma cozinha boa também, não, gente? A gente vai em lugares, a gente come ruim, a gente nem quer voltar. Agora em Minas você vem, você tem condições, né? Isso coisa. Então, ao lançar o ano da cozinha e trabalhar os festivais, que são vários festivais, mais de 500 festivais de gastronomia em Minas Gerais esse ano, você imagina o que é isso, gente? O povo nosso gosta de comer, né? E quem vem já sabe disso, já entende isso. O ano da cozinha mineira é muito na reflexão de que é preciso sempre valorizar a cozinha tradicional, a cozinha clássica, ela é a matriz. Nós podemos fazer desdobramentos na criatividade de uma cozinha contemporânea, e tem muitos restaurantes premiados que estão fazendo isso. Um movimento que já aconteceu em Paris, na França, no Velho Cuisine ou na Espanha, e a gente tem esse fenômeno aqui. Mas, por isso, proteger a cozinha clássica, para que ela seja sempre a mãe, para que também o novo não perca isso. Então é uma reflexão de que nós devemos, e o clássico contemporâneo é porque a gente deve sempre trabalhar com essa dualidade complementar, não antagônica, de entender que o patrimônio histórico da nossa cultura alimentar, portanto que o queijo vai ser patrimônio do mundo da Unesco, se Deus quiser, ele pode ser reformulado em novas formas, sim, mas a essência da cozinha é a própria essência da mineiridade. Em volta desses fogões, um estado de espírito, talvez. É ali que se dá, e esse fenômeno é tão importante na arquitetura das nossas casas, que se a gente tem as nossas portas abertas no nosso interior, e aqui também, na capital,
Nós temos a cozinha central muito na vida das fazendas, da agricultura familiar, que é 80%. Preservar a cozinha, cuidar da cozinha significa preservar da agricultura familiar, dos arranjos produtivos locais, que é 80% do nosso agronegócio. A gente pensa que o agronegócio é esse que manda para fora. Não é, não. As nossas fazendas pequenas, as propriedades é que fazem essa grandeza da nossa variedade, da nossa terra e que oferece os suprimentos para a nossa cozinha. Então, esse fenômeno imenso, ele move uma cadeia produtiva que alimenta muita gente, que gera muita renda e que existe um potencial imenso de exportação dos nossos produtos que ainda está incipiente. Queijo, a cachaça, há muito preconceito, você sabe disso, com a nossa cachaça, e a nossa cachaça hoje, gente, é maravilhosa, gente. Tem cachaças que eu vou te contar, não perde para nenhuma cachaça de lugar. A minha cachaça do mundo está aqui, e o uísque, ou o gin, a cachaça é um fenômeno muito importante. Então, e é muito mineiro e a qualidade. Mas eu queria voltar na arquitetura que eu passei, mas está tão presente a cozinha na nossa vida que nós perdemos a cozinha na modernidade da arquitetura, que foram os apartamentos que nós temos em Belo Horizonte, por exemplo, que a cozinha é pequenininha. Sim. Não deu certo. Tanto não deu certo que hoje a varanda virou a varanda gourmet, que é uma retomada da cozinha que tinha na roça. Então, isso eu acho isso muito bonito, porque a arquitetura não dita a vida é que dita a arquitetura. Então, o fenômeno que a gente tinha no interior, que fez uma cozinhazinha pequenininha, ela agora se transformou numa varanda, ela se abriu novamente para fora. E a gente entender isso é entender que o centro da nossa vida é a cozinha. A gente recebe, gente. Eu na casa da minha mãe, eu acho que assim, poucas vezes eu sentei na sala, ou me vi minha mãe sentada na sala de estar, o povo passava direto, na sua também, com certeza, passava direto para a cozinha. E ainda é assim, agora a gente passa para a varanda gourmet e fica lá comendo. Que tutinho o dia inteirinho. Isso é próprio nosso entendimento de ser mineiro. Só falando, me fez lembrar e eu reparo muito isso. É cíclico, né? Vai mudando. E a arquitetura, ela fala muito sobre a maneira de ser, né? Então, outro dia estava no Museu Mariano Procópio, que inclusive é uma maravilha de fora. Maravilha. É algo assim, sim, de uma riqueza e de uma importância para o país. Sim. E as cozinhas eram subterrâneas, né? Porque eram coisas só de serviçais. Depois a cozinha passou a ser uma área social. Sim. Depois ela parou de existir e é o que você falou, agora ela está voltando, ela, né? Tá com voltando. Força total. Está voltando. Voltando na arquitetura, voltando na vida. E outra mais, ela voltou tanto com esse trabalho, por isso anda a cozinha mineira clássica contemporânea, porque a gente quer que ela não só volte, que ela seja o centro e que esse centro seja capaz de oferecer emprego e renda para as pessoas, que é uma meta muito aí da Secretaria. Secretário, infelizmente nosso tempo está esgotando. Eu tenho certeza que a gente teria assunto aqui para horas e horas. Não vai faltar oportunidade, foi um prazer. Fica o espaço aqui se o senhor quiser passar alguma mensagem, alguma coisa, mas eu queria fazer uma última pergunta. Se lhe fosse dado o último banquete, o último jantar, quem você convidaria para sentar à mesa com você? Meu pai. Com toda certeza. E o que você serviria para ele? Frango com ora pronobis, que eu adoro e faço modestamente muito bem no meu fogãozinho a lenha. Já fiquei com água na boca. E aí eu vou aproveitar para fazer uma cobrança em público aqui. Não sei se o senhor esqueceu, mas eu não esqueci. O senhor me prometeu que quando eu fosse a São Gotardo, o senhor seria meu anfitrião. Então tá aqui, eu tô aguardando o convite. Combinado. Falta no meu álbum de figurinhas São Gotardo. Conheço Minas de cabo a rabo. Não conheço São Gotardo, mas fico aguardando o convite. Vai ser um prazer imenso te receber na minha casa. E a gente podia pensar uma coisa para São Gotardo. Tem uma cozinha muito bonita em São Gotardo. A gente faz uma bolacha de rapadura. Aí, combinado. Combinadíssimo. Obrigado. Obrigado, querido.